No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medos diários que tentam nos paralisar. Nós vamos refletir sobre a nossa condição humana de seres vulneráveis e quais são as estratégias que nós podemos utilizar para enfrentar com coragem os desafios de iniciar uma carreira internacional. Olá pessoal, tudo bom? Eu tenho conversado com muitas pessoas através do meu direct lá no Instagram e as pessoas têm gostado muito dos vídeos, das nossas reflexões por aqui, mas algumas pessoas também têm me falado muito sobre os seus medos. Elas me falam assim: Janice, eu tenho tanta vontade de iniciar minha carreira, de ir morar no exterior e tentar uma vida nova, de tentar outros caminhos de felicidade, mas eu tenho tanto medo de falhar, tenho tanto medo de não dar certo, de não conseguir emprego. As pessoas simplesmente expressam de uma maneira bastante honesta os seus medos e todo esse sentimento de paralisação que eles sentem, né? Então existe esse desejo grande de sair, de crescer, de mudar, mas existe algo maior ainda, que é o medo de fracassar. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a normalidade que é sentir medo, a normalidade que é sentir-se vulnerável e sentir-se incapaz algumas vezes, né? Isso não é uma coisa que acontece só com você, por exemplo, que está aí assistindo o vídeo. Acontece, na verdade, com todos nós seres humanos. A gente tem uma energia positiva que nos motiva a sair da nossa zona de conforto, de lutar por coisas novas, mas ao mesmo tempo a gente tem um medo gigantesco de falhar. Quando eu me deparo com comentários como este, com expressões de medo e expressões muito sinceras de um estado vulnerável, eu penso na minha própria vulnerabilidade. Não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil tomar a decisão de imigrar. E quando a gente se apega muito ao medo e essa limitação que ele nos traz, a gente perde de vista a oportunidade de trilhar caminhos novos, a gente perde de vista a oportunidade de crescer enquanto seres humanos. E eu tenho refletido muito sobre as palavras de Brené Brown. Ela é uma socióloga americana que trabalha muito bem esses conceitos de vulnerabilidade, essa lógica de que sentir vergonha, sentir medo é algo extremamente natural. E ela também nos fala que a vulnerabilidade, a vergonha, o medo pode nos servir como um trampolim que nos impulsiona naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Eu digo sempre que eu tinha esse sonho de morar lá no Jardim Botânico, perto da minha mãe, no bairro onde eu nasci, sabe? De ser uma profissional bem-sucedida dentro daquele contexto social onde eu fui criada. Nunca eu imaginei, planejei ou sonhei com uma vida no exterior. Quando a oportunidade de me tornar uma enfermeira em um contexto internacional surgiu para mim, eu também senti medo, eu também senti muito medo de fracassar, eu também senti muito medo de nunca conseguir ocupar essa posição, né? Eu me senti engessada, eu senti medo de deixar minha família, eu senti medo de sair do meu bairro onde eu morava, senti medo de me afastar dos meus amigos, e senti muito medo de recomeçar dentro de uma sociedade completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido até então. Eu me lembro que no começo do meu relacionamento com meu esposo, eu pensava pra mim mesma assim: Janice, tu tá brincando com fogo, tu tá gostando desse relacionamento, tá te envolvendo com essa pessoa, mas se as coisas ficarem sérias de verdade, se ele te pedir noivado, tu vai sair do Brasil, tu vai deixar tudo e vai ir? Não é isso que tu tá querendo, tu tá focada em continuar tua carreira aqui, o que tu tá fazendo da tua vida? Sabe? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu me senti assim, sabe? Me senti com medo de não querer deixar aquilo que eu já tinha conquistado aí no Brasil e, ao mesmo tempo, sem conseguir deixar de lado aquele sentimento único, verdadeiro e recíproco que estava acontecendo na minha vida pessoal.
Então foi um momento de muita ambiguidade, né? Um momento de muito medo, de incertezas, e um momento em que eu tive que parar e tentar entender quem sou eu, quem é essa pessoa, sabe? O que eu quero realmente na minha vida, o que é o meu futuro, sabe? Quais são os aspectos positivos e negativos de largar tudo e simplesmente iniciar uma vida em outro país. Eu por muito tempo fiquei engessada, muito tempo eu fiquei literalmente assim, não sei o que fazer, não sei o que fazer, sabe? Não sei. E foi através de um mergulho interno muito intenso que eu consegui enfrentar a minha vulnerabilidade, enfrentar as minhas incertezas, tomar decisões, sair de cima do muro, né? Às vezes eu penso que uma das origens do medo é justamente a nossa falta de confiança em nós mesmos. É esse sentimento de que nós não somos bons o suficiente em um determinado aspecto. De acordo com a Brené Brown, a gente tem essa coisa dizendo para nós mesmos, né? Ou eu não sou boa o suficiente para fazer isso, ou quem que tu pensa que tu é para conseguir isso, para ousar pensar em uma carreira no exterior, por exemplo. E refletindo sobre as estratégias para ultrapassar esses medos, a Brené Brown nos fala: não tente adormecer as tuas vulnerabilidades. Sinta tudo que você tem que sentir intensamente. Sinta os teus medos, expresse os teus sentimentos, faça com que você consiga trabalhar tudo isso dentro de você de uma maneira que o resultado final seja uma mudança no teu estado atual. Mas as pessoas vão me dizer: Genice, o meu medo de fracassar, o meu medo de ir para os Estados Unidos ou para qualquer país que seja e tentar esse processo de validação do meu currículo acadêmico, do meu diploma profissional, e o meu medo de fracassar é algo muito real. Eu tenho vergonha de talvez ter que voltar sem ter atingido os meus objetivos. Como que eu faço com isso? Como que eu trabalho esses medos dentro de mim? Você já pensou que você pode dar certo? Você já pensou que você pode ter muito sucesso? E você já pensou que você pode se surpreender com a sua capacidade de se colocar em um mercado profissional internacional? Se você tem medo, se você não acredita em você mesmo, não venha, porque você não vai ter sucesso. Mas se você acredita bem no fundo do seu coração que esse é o seu destino, que você tem sim a capacidade de ter sucesso profissional como enfermeira ou qual seja a sua profissão em qualquer parte do mundo, vai atrás, porque você vai ter sucesso. É preciso que a gente tenha coragem para se imaginar inserida em uma equipe internacional multidisciplinar, onde a gente tem uma voz, onde a gente pode se colocar, onde a gente vai ser respeitado. E eu não quero saber qual é a sua idade, qual é a sua cor, qual é a sua história familiar. Eu quero saber da sua atitude, eu quero saber dos seus planos para o futuro. Pesquisadores nos mostram que quando nós tentamos adormecer os nossos sentimentos de medo, de vergonha, de angústia, de vulnerabilidade, na verdade nós também adormecemos os nossos sentimentos de alegria, os nossos sentimentos de gratidão, de perdão, de felicidade. E aí a gente começa enlouquecidamente a tentar procurar um significado para a vida. Nós tentamos entender qual é o nosso propósito, o que nós queremos, qual é a nossa meta, para onde iremos. Se você está aí assistindo esse vídeo e pensando: eu queria tanto ter coragem de ir para o exterior, eu queria tanto ter coragem de mudar essa vida, esse estado em que eu me encontro hoje, mas eu tenho tanto medo de fracassar, eu tenho tanto medo de sentir vergonha, eu tenho tanto medo de me expor a outras línguas, a outras culturas. Se você está pensando assim nesse momento, você também está inconscientemente pensando: eu acho que eu não vou ter sucesso, eu acho que essa alegria não é para mim, eu acho que eu não mereço tudo isso. Não tem como a gente selecionar aquilo que a gente vai adormecer. Alguns sentimentos, algumas coisas que nós vivenciamos internamente, elas vêm como um grupo, elas vêm como um conjunto, né? E ser vulnerável, e se expor, e sentir medo, vem em conjunto com alegrias, com desafios, com conquistas, com vitórias.
E aí eu penso que a gente tem realmente muito a aprender com as teorias de Brené Brown, quando ela nos fala que quando a gente tenta minimizar, amenizar ou adormecer as nossas vulnerabilidades, medos e dificuldades, a gente faz com que todas as nossas incertezas se tornem certezas. Ou seja, puxando um pouquinho para essa área de carreira internacional como enfermeira. Se eu não tenho certeza se este é o caminho certo para mim, se eu tenho medo, se eu não estou certa de que isso é uma vivência que será de sucesso para mim, eu passo a ter certeza de que isso não é para mim. Eu passo a ter certeza de que eu não tenho as qualidades necessárias para crescer como uma enfermeira em um contexto internacional. Então a gente precisa desconstruir esse sentimento de que é necessário zelar ou esconder as nossas vulnerabilidades. Na verdade, quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente enfrenta os nossos medos, e essa é uma das estratégias que eu utilizo, é realmente me expor, é realmente não ter medo de fracassar, é realmente vir aqui e gravar esses vídeos, por exemplo, sem ter medo de ser julgada por aquilo que eu estou falando. Isso faz parte do meu processo de crescimento profissional. E eu te convido a utilizar esse tipo de estratégia quando você está se preparando para tomar decisões importantes na sua vida, como a decisão de, sim, eu vou me tornar uma imigrante em um país X e vou iniciar a minha carreira internacional como enfermeira. Muitas vezes nós vivemos com essa vontade de sermos perfeitos, nós não queremos errar, a gente quer acertar logo de cara. Nós não nos damos a oportunidade de nos expor, de sermos vulneráveis, de errar e de recomeçar. Como estratégia para tentar quebrar esse medo que nos paralisa, eu quero te convidar a fazer junto comigo durante essa semana um exercício. E aí não importa se você é um estudante de enfermagem ou se você já é um enfermeiro com muitos anos de experiência ou se você é um enfermeiro recém-formado. Nesse exercício nós vamos nos permitir ser vulneráveis, nós vamos abraçar a nossa vulnerabilidade e fazer com que as pessoas ao nosso redor nos enxerguem exatamente como nós somos. Nós não vamos tentar mascarar ou amenizar os nossos medos, as nossas dores, as nossas angústias, e nós vamos fazer com que as pessoas percebam quem nós somos. Isso vai nos dar um sentimento de liberdade, um sentimento de que não faz mal errar, porque eu estou em um processo de crescimento profissional, eu estou em um processo de crescimento pessoal. Para completar esse exercício, eu quero te convidar a vivenciar cada dia com muita energia positiva, com muita alegria e com muita gratidão. Eu quero te convidar ainda a amar intensamente as pessoas ao seu redor, mesmo sem ter nenhum tipo de garantia. E mais uma estratégia que nós vamos utilizar durante essa semana para tentar quebrar o medo, para fazer as pazes com a nossa vulnerabilidade, é justamente fortalecer esse sentimento de que nós somos o suficiente, que nós temos valor. Eu quero que vocês fechem os olhos, olhem profundamente dentro de vocês mesmos, cobre a cabeça com lençol, fica no escuro, faz uma posição de meditação, enfim. Eu quero que vocês olhem profundamente dentro de vocês mesmos e digam: eu sou o suficiente, eu tenho capacidade, eu tenho valor, eu tenho um sistema neurológico extremamente brilhante, extremamente capaz de aprender, se desenvolver e de se adaptar. Eu sou o suficiente para crescer dentro do meu ambiente profissional. Então, esse é o exercício, essas são as estratégias que eu quero te convidar a praticar durante essa semana. E também, se você tiver um tempinho, coloque nos comentários como que está sendo para você essas vivências, quais são os sentimentos que estão emergindo a partir da sua exposição à sua própria vulnerabilidade. Antes de terminar por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like.
Isso me sinaliza se vocês estão ou não gostando desse tipo de conteúdo. Eu sei que foge um pouquinho das nossas práticas diárias de enfermagem, mas na verdade tem tudo a ver com aquilo que acontece por detrás das cenas, né? Do que acontece com nós enquanto seres humanos, enquanto profissionais que estamos aqui diariamente exercendo as práticas de cuidado humano, que estamos exercendo a ciência do cuidado humano. Então, se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com seus colegas enfermeiros e me ajudem a continuar fortalecendo esse canal para que a gente possa continuar crescendo juntos. Um grande abraço a vocês, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.